Olá, boa noite para você. Um terremoto numa área quase deserta da Bolívia mexeu com moradores do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. O tremor foi sentido em prédios mais altos e deu um susto na população, especialmente em São Paulo. Os sinais foram visíveis no Brasil pelo movimento de objetos como esta lâmpada. O terremoto ocorreu no sul da Bolívia, a 557 quilômetros de profundidade. A intensidade chegou a 6,8 graus, considerada forte. O centro do tremor foi num povoado rural e não houve consequências graves. No Brasil, os reflexos assustaram. Eu fiquei apavorado, comecei a tremer, eu não parava de tremer. O epicentro do terremoto foi a 1.700 quilômetros de São Paulo, mas o abalo foi sentido aqui por cerca de 30 segundos, principalmente em regiões com prédios altos, como a da Avenida Paulista. No meio da manhã, as ruas ficaram cheias de gente que deixou o trabalho às pressas e foi orientada a sair, assim que os prédios começaram a tremer. A gente estava trabalhando, a gente começou a sentir o tremor. No primeiro momento a gente acha que está ali com labirintite, está um pouco mal, mas aí quando a gente olhou, a parte veneziana estava tremendo, a gente percebeu que estava sacudindo o prédio. Quanto mais alto o andar, maior a percepção do tremor. Uma tontura, alguma coisa. Só que a cortina não parou de balançar, né? E aí que nós vimos a movimentação no prédio inteiro, né? Principalmente na nossa sala, e aí resolvemos descer. No centro da capital paulista, o susto também foi grande. O prédio do Ministério Público Estadual foi esvaziado. Os colegas foram avisando as salas que para nós descermos, né? E todo mundo desceu. Eu trabalho no 8º andar e eu senti como se fosse um balançar diferente. Segundo este geofísico da USP, o terremoto, por ter sido profundo a mais de 500 quilômetros da superfície, teve os efeitos atenuados. E ele tranquiliza. Esse tipo de abalo não causa grandes danos, dada a distância que ocorreu o abalo, é mais os reflexos mesmo e o susto que as pessoas tomam, mas não há motivo para preocupação, assim. Em Brasília, prédios públicos foram esvaziados. O terremoto na Bolívia também foi sentido em outros estados na região sul e sudeste do país. Em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, o tremor fez lustres balançarem. Prédios foram abandonados. Na cidade paranaense de Maringá, as câmeras de segurança registraram o momento em que os funcionários correram para deixar um prédio. O fórum ficou com rachaduras nas paredes. Os funcionários deste prédio em Belo Horizonte chegaram a chamar o corpo de bombeiros, mas não houve danos à estrutura. No edifício funcionam clínicas de um hospital particular. Apesar do susto, ninguém se feriu. O pessoal falou que a partir do 6º até o 10º andar, eles chegaram a sentir uma movimentação do prédio, um certo tremor mesmo. As vibrações do tremor da Bolívia se propagaram em pelo menos 5 estados e na região do Distrito Federal. Em Brasília, reflexos foram registrados em 4 bairros e nas cidades do entorno. 28 prédios públicos e privados foram vistoriados. Uma das áreas mais sensíveis foi esta quadra de edifícios comerciais. Os funcionários sentiram o prédio balançar. Houve correria no esvaziamento do local. A sede da Secretaria de Habitação chegou a ser interditada pela Defesa Civil. Sem entender o que estava acontecendo, os usuários aguardaram a liberação para voltar ao trabalho. Nesse primeiro momento, é uma situação de avaliação. Não recebemos nenhum grande dano e nenhum desabamento. A esplanada dos ministérios, que reúne 17 prédios, além dos palácios da Justiça e do Itamaraty, bem aqui no centro de Brasília, também sentiu tremor. Assustados, os servidores foram orientados por brigadistas a manter a calma e deixar as salas e escritórios o mais rápido possível. Ninguém estava achando que era brincadeira, nem algum exercício de emergência, né? As pessoas estavam assustadas porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Parecia que eu que tinha ficado tonta.